Deixa eu silenciar. Bom dia. Em nome do Estúdio de Psicanálise, a gente dá as boas-vindas a todo mundo que está aqui nesse sábado de manhã, para a gente dar continuidade ao nosso grupo de estudos, né? A gente vai iniciar, né, agora uma nova etapa de estudar e discutir sobre os diagnósticos em psicanálise, né, que é um tema sempre importante de visitar e revisitar. A gente escolheu como referência para iniciar esse trabalho o livro Estruturas e Clínica Psicanalítica, do Joel Dó, que é um livro que a gente, né, enquanto grupo, a gente já leu e releu em vários momentos diferentes, né, da nossa formação, e é um livro que a gente considera bem atemporal, assim, né, e importante de se rever de tempos em tempos, porque, né, na clínica, a gente sempre se depara com, às vezes, dúvidas diagnósticas, sintomas, né, que às vezes são considerados mais contemporâneos, mas que a gente consegue fazer uma relação, né, com as estruturas clássicas também. A conversa com a psiquiatria, com os transtornos, então a ideia é poder abordar essa temática, né, ao longo dessas discussões. Então, quem vai conduzir essa discussão, né, e apresentar esse tema é o Charles Lang, né? A maioria que está aqui provavelmente já conhece, mas como esse encontro vai ficar gravado também, Charles é professor, doutor da Universidade Federal de Alagoas, professor titular, doutor em psicologia clínica, psicanalista, membro da APOA, membro do Estudo de Psicanálise, e vai conduzir as discussões. A gente encoraja, né, que todo mundo participe com perguntas, comentários, que fiquem bem à vontade para, né, mesmo, né, ao longo da apresentação da discussão, poder perguntar e comentar, trazer exemplos que quiserem. Para isso, podem ficar à vontade para abrir o microfone ou levantar a mãozinha e a gente vai conversando. Então, Charles, está com você a palavra. Bom dia a todos. E para registro futuro, a gente está aqui em Maceió, né? Então, o Estúdio de Psicanálise está promovendo esse evento aqui em Maceió. Eu estou sublinhando isso porque a gente está produzindo material que, em sendo gravado, esse material depois vai estar disponível online e vai ser mais um vídeo entre os centenas de vídeos, milhares de vídeos no YouTube, né? E depois que a gente coloca isso no YouTube, a gente entra numa relação assíncrona, né? Isso aqui vai ser visto, revisto, ad infinitum, provavelmente enquanto existir a rede, esse material estiver disponível, isso vai ser visto, né? Então, ano 2024, em Maceió, né? Bom, a partir desse primeiro seminário, né, o estúdio vai começar uma atividade de apresentação e discussão de diagnósticos em psicanálise, né, diferentes perspectivas, o modo de fazer diagnóstico, ou como diagnosticar, ou o diagnóstico em si, no campo psicanalítico, né? Então, a gente pretende fazer uma atividade continuada. E o primeiro autor que a gente escolheu foi esse livro, o diagnóstico, sobre diagnóstico e como é que o Joel Dora apresenta o diagnóstico nesse livro dele, Estruturas Clínicas, né? Estruturas de Clínica Psicanalítica. Então, primeiro, por que esse livro, né? Esse livro é um livro de um autor, o Joel Dora, ele faz parte da segunda geração de psicanalistas franceses, né? Se a gente considerar assim a primeira geração, Jacques Lacan, François Dolto, Maud Manoni, essas pessoas que eram da mesma idade ou da mesma geração que Lacan, eram pares, né? E a segunda geração são as pessoas formadas por Lacan ou pelos pares de Lacan, né? Então, o Joel Dora é alguém que ele estava mais ligado a Maud Manoni, né? Psicanalista Maud Manoni. E a Maud Manoni estava muito ligada a François Dolto, né? François Dolto era uma médica pediatra, né? Então, isso é importante sublinhar, porque a
Ahmad Manuni tem um livro muito importante para a clínica psicanalítica, que é A Primeira Entrevista em Psicanálise. Eu creio, assim, na minha formação, foi uma das autoras mais importantes para sublinhar a importância do primeiro encontro, né? Com essa pessoa que, eventualmente, pode se tornar um analisante ou não, né? Então, esse primeiro encontro, primeira entrevista, e que é alguma coisa que está presente também no trabalho do Joel Dor, né? Outra coisa assim, que tem que sublinhar é que o Joel Dor faz parte assim de uma tradição na psicanálise lacaniana que são os clínicos, né? São psiquiatras, são psicólogos, mesmo psicanalistas, que eles falam da clínica e a partir da clínica e com preocupações na clínica, né? Falo isso assim para distinguir o que são preocupações com políticas institucionais, políticas com relação à universidade, políticas com relação à ciência, com a epistemologia, com a filosofia, né? Ou preocupações com a organização de uma instituição, com a organização de um movimento, com o estabelecimento de uma obra. Não, né? Então são psicanalistas que eles estão falando a partir da clínica e a preocupação deles é o que fazer junto a, aos seus pacientes, né? E essa segunda geração, que a gente pode considerar assim anos 80, anos 90, que é a geração do Joel Dor, é uma geração assim que tem como mestres ou tem assim como alteridade uh, esses pensadores dos anos 60, né? Que são os professores deles ou são os mais velhos, né? Os sêniores, que é Foucault, é Derrida, é Roland Barthes, é Lacan, que são autores assim que por um modismo da época ou por alguma coisa da próprios anos 60, 70, eles têm assim essa predileção por escrever ou por falar de uma maneira muito truncada, né? Justamente para criar essa aura de inacessibilidade, né? O que provoca, ou, de um lado, um afastamento e, de outro lado, um certo fascínio, né? Que, assim, o autor é enigmático, o autor é obscuro, então deve ter alguma coisa aí intrigante, um enigma, né? E daí isso exige todo um trabalho de iniciação à obra, né? Então, então digamos assim, são autores que se propõem ser gurus, ou ser mestres de um novo movimento, de uma nova era, de uma nova ideia, né? De um retorno a Freud. Então, se cria uma linguagem quase hermética e que vai exigir diferentes estágios de introdução, estágios de iniciação. Então, assim, nos anos 80, anos 90, muitos autores foram acusados, né, esse é o termo mesmo, acusados de estarem simplificando Lacan, né? Então, se você era lacaniano, você tinha que escrever mais complicado ainda que o próprio Lacan, né? Quanto mais complicado, enigmático, mais difícil você aparentasse ser, parecia que você era mais lacaniano que o próprio Lacan, né? E que era um estilo de uma época, né? Que era uma coisa de uma época que os franceses, dos anos 60, se dedicaram a isso, né? Então, quem lê também Derrida, textos de Derrida são simplesmente ilegíveis para alguém que não tenha sido iniciado no vocabulário, no dicionário, no léxico, nos conceitos, né? Então aí toda essa produção de dicionários, de introduções, de livros, né? E o Joel Dor não deixou de escrever também uma introdução à leitura de Lacan, né? Que é um livro extremamente bem elaborado, didático, e muitas e muitas pessoas começaram a ler Lacan a partir desse livro do João Dória, que depois a gente vai postar ele, né, aqui para o grupo, para vocês terem oportunidade de começarem a ler ele, né? Porque ele vai trabalhar Lacan a partir das questões fundamentais, o que é fundamental a Lacan, né? Não é os conceitos fundamentais, é as questões fundamentais em Lacan, que a primeira relação é Lacan com a linguística, a forma como Lacan começou a ler o Freud da interpretação dos sonhos, do psicopatologia da vida cotidiana, do xiste e sua relação com o inconsciente, né?
do Lacan, do modo como Lacan retornou a Freud, esse retorno que Lacan fez ao modo dele, né? Bom, o Joel Dória, ele é de 1946, ele nasceu em 1946 e morreu em 1999. Morreu jovem, né? 53 anos de idade. Uh, o primeiro livro assim dele que a gente conheceu no Brasil foi justamente essa introdução à leitura de Lacan. Então são 2 volumes, né? O Inconsciente Estruturado como a Linguagem, em que ele vai trabalhar os elementos fundamentais na área da linguística, né? Esses conceitos de signo, significante, o arbitrário, o valor do signo, metáfora, metonímia, o sonho, condensação, né? E o segundo volume é Estrutura do Sujeito, em que ele vai trabalhar os esquemas de Lacan, esquema L, esquema R, os grafos, né? E é bem interessante porque ele é um texto bastante didático, né? Não é um texto iniciático, é um texto didático, né? Então, a gente vai pegar esse livro dele, que é Estruturas e Clínica Psicanalítica, né? Que esse livro ele é uma transcrição e o estabelecimento de um texto a partir de um curso que ele deu no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Psicologia. Isso no final da década de 80, né? Isso dos anos 90. Então foi feito um livro pela editora Timbre Taurus. Esse livro foi lançado. Eu tinha acabado de ler, eu estava lendo, né, Introdução à Leitura de Lacan, que tinha sido recém-lançado pela Artes Médicas de Porto Alegre, quando eu encontrei esse livro na livraria do DCE da PUC de São Paulo. E tinha um exemplar, eu conheci o autor, não conhecia o livro. Eu comecei a ler esse livro e alguém me disse que o livro estava com problema de distribuição, com problema de direito autoral e tal, que era um tipo de livro meio clandestino. Eu comprei o livro e depois fui, anos 90, fui num congresso em Belo Horizonte e tinha uma livraria lá e tinha uma pilha do livro, uma pilha desse livro. E eu tinha gostado tanto do livro que eu comprei a pilha de livros, pilha de livros e coloquei na mala e levei para casa, né? Então, quando eu vim para Maceió, eu tinha 3 ou 4 exemplares ainda, porque eu fui distribuindo e alguém que eu não sei quem fez o PDF e colocou online, né? Então, que é o livro que o pessoal está lendo e tem partes que parece que escapou, tem coisas ilegíveis. E o livro está circulando por aí. Eu sei que tem grupos de estudo que já leram, pessoas que já leram, né? Mas eu não sei qual é que era o problema, o que aconteceu, por que o livro não foi reeditado, por que o livro não circula, porque é um livro muito interessante, né? Ele nem aparece na bibliografia do Joel Dor, né? Então, talvez tenha sido publicado pirata, ou não, né? Isso eu não sei. Mas tem a versão que circula por aí e é importante a gente retomar ela, trazê-la de volta para ler, né? Então a gente vai falar dessa perspectiva que ele trabalha, né? Então ele primeiro vai pegar esse aspecto assim que o que ele vai apresentar é uma tentativa de dar uma síntese em torno da noção de diagnóstico e já previne assim que desde o início a noção de diagnóstico é um embaraço técnico quando se trata do campo do inconsciente, né? E não só por se tratar do campo do inconsciente, mas a gente tem que lembrar que o, o Joel Dória, ele é aluno, é próximo da Maud Manoni, e a Maud Manoni é alguém que estudou junto com o Ronald Lang, na Inglaterra, né? E o Ronald Lang e o David Cooper, eles tiveram essa experiência na Inglaterra, que é um dos germes da antipsiquiatria, né? Que é um hospital psiquiátrico em que os pacientes iam para o hospital quando eles não estavam se sentindo bem, né? Ou seja, os pacientes que auto-internavam, né? Então, digamos assim, era um hospital que era uma espécie de espaço de liberdade em que as pessoas iam para enlouquecer, né?
Então, aí é um dos núcleos assim de todo o movimento psiquiátrico, da luta antimanicomial, né? Isso vai atravessar os anos 60, anos 70, e que isso vai criar um grande embaraço para a psicanálise no que diz respeito ao diagnóstico, né? Porque o diagnóstico se tornou uma coisa assim, na área psi, uma coisa execrável, uma coisa não muito bem-vinda, né? A ideia assim de que fazer um diagnóstico ou dar o diagnóstico é rotular uma pessoa, é, é excluir uma pessoa, é estigmatizar uma pessoa, né? Então, é um embaraço não só quando se trata de falar do inconsciente, mas é também na psiquiatria ou na própria psicologia, né? Na psicologia, a, a gente tem instrumentos para realizar um diagnóstico, que são os psicodiagnósticos, né? Então, tem todo uma bateria, tem todo um dispositivo, um aparato, né, de entrevistas e de técnicas para se avaliar um paciente e se chegar a um diagnóstico. Mas mesmo na psicologia, esse diagnóstico ele não soava muito bem por causa desse fantasma que havia aí da psiquiatria da luta antimanicomial, né? Então, tem a Manoni e o Joel Dor vai falar disso, assim, esse embaraço técnico agora diante de uma ciência que se propõe a falar do inconsciente, né? Como a gente vai fazer um diagnóstico de algo que tem a ver com o inconsciente, né? E vai falar também dessa dificuldade de balizamento, né? De referências que a gente tem na psicanálise. Então, ele vai trabalhar a ideia assim de que, bom, os balizamentos que a gente tem em psicanálise geralmente são balizamentos de natureza topográfica, né? Ou de falar de lugares, né? E de ego, superego, inconsciente, pré-consciente e consciente, ou topográfico no sentido de posição do analista, posição do inconsciente, posição do analista na transferência, né? Então, uma certa topografia. E ele acrescenta isso, e para a gente fazer um diagnóstico em psicanálise, não há uma objetividade, né? Então, é algo que se dá dentro de uma certa estrutura, né? Então, quando a gente começou a discutir o livro do Contardo Caligarizo, Introdução a uma Clínica Diferencial das Psicoses, a gente já apresentou essa distinção que o Contardo fazia lá, que é a diferença entre o que é um diagnóstico fenomenológico, né? É um diagnóstico a partir de fenômenos, de sintomas, e o que é um diagnóstico estrutural, né? Então, a psicanálise não trabalha com diagnóstico fenomenológico, a partir de sintomas, e nem faz um diagnóstico do paciente. Mas o diagnóstico que a psicanálise sempre faz é um diagnóstico estrutural, ou seja, um diagnóstico a partir da estrutura da transferência que está em jogo ali. E nesse diagnóstico está incluída a própria figura e a presença de um analista, né? Então, aqui o Dor vai sublinhar isso, que não é tão somente a figura e a presença de um analista na transferência, mas também o tempo inevitável de experiência a se adquirir, né? Ou seja, a experiência já adquirida, a experiência que esse analista já possui, né, a sua prática, e a experiência a se adquirir nesse tempo necessário, que é o tempo das entrevistas iniciais, né? Que é uma coisa que muitas vezes é negligenciado na clínica, né? O tempo necessário para que se estabeleça uma estrutura que viabilize um, uma análise, né? Então, para que se estabeleça essa estrutura, a transferência não é algo transcendental, espontâneo, mas é algo que também tem a ver com a experiência adquirida do analista e com a experiência a ser adquirida nesse encontro, que são as entrevistas iniciais, né? Esse tempo inevitável de experiência a se adquirir, né? Então, as entrevistas iniciais, elas contam
Por isso, Mahmoud Manoni vai sublinhar a importância da primeira entrevista em psicanálise, que eu vou insistir na necessidade de se ler esse livro novamente, né? E ele também vai incluir nisso o tempo de formação do analista, né? O, que isso também vai contar na estrutura da transferência, né? Ou seja, na formação se inclui, além do tempo de formação, se inclui os benefícios da análise, né? Que um analista adquiriu na sua própria análise. Então, eu não vou falar aqui em efeitos de uma análise, mas eu vou falar de benefícios de uma análise para contrapor justamente com os malefícios de uma análise, né? Então, se há análises que elas produzem benefícios, há análise também que elas produzem malefícios que inviabilizam ou que viabilizam certo modo de escuta, certo? Então, isso está incluso nas entrelinhas do DOR, né? O tempo de formação, essa formação, né? Eu sublinho isso hoje porque a gente tá na era assim dos médicos, dos nutrólogos, dos coaching e dos psicanalistas de Instagram, né? Então, a gente tem, porque isso vai ser assistido também por psicanalistas de Instagram buscando uh, elementos para um semblante, né? Para parecer que é psicanálise, para parecer que é análise, né? Então, sublinhar essa coisa assim, o tempo de formação, né? Os benefícios de uma análise, né? Se o analista, na sua análise, ele se beneficiou da sua análise e o que desses benefícios e abriu a escuta ou pode ser transmitido ou não deve ser transmitido, certo? Ah, o Dor vai falar assim em ferramentas subjetivas para fazer frente à prática, né? Eu acho que isso é correlato ao que eu estou tentando passar com essa ideia assim de benefícios de uma análise. Quer dizer, que ferramentas subjetivas o analista apreendeu, se formou com uma análise, que recursos psíquicos a análise expandiu, né? O análise aprimorou, refinou. Isso é importante na escuta, né? Ah, então, assim, os benefícios pessoais de uma análise pessoal se incluem aqui nessas ferramentas subjetivas, né? E ele vai sublinhar isso assim, que ensinamento algum substitui as elaborações psíquicas necessárias, né? Ensinamento algum substitui elaborações psíquicas necessárias. Tem que haver um trabalho do lado do analista, um trabalho prévio, né, de elaborações psíquicas, certo? Então, aí ele vai fazer assim, uma separação que é importante em psicanálise, que é a separação, ou a distinção entre o que é da ordem do discurso universitário, né, o ensino de um saber, do que é o discurso analítico, né, que é a transmissão de uma possível posição subjetiva, né? Então, em psicanálise, não se trata de um saber a ser operado, né? Então, um saber a ser operado isso é necessário para a formação de um professor de psicanálise, né? Um epistemólogo, um ensinante, que é diferente da possibilidade de transmissão de uma posição subjetiva, o que pode fazer ali vir um analista, né? Então, o analista não é alguém que opera um saber, mas é alguém que justamente opera essa falta de saber ou faz operar isso que falta o saber, né? O analista não é alguém que acrescenta algo, né? Não é operação de adição, mas é justamente a de subtrair algo naquilo que excede, certo? Então, o Dor vai trabalhar essa ideia assim de posicionar balizamentos clínicos e que esses balizamentos clínicos eles possam ser rigorosos.
Então, eles dizem que em Freud, outros autores, a gente vai encontrar assim, balizas metapsicológicas que nos permitem circunscrever certas entidades nosográficas e estáveis no contexto coerente da referência empregada a fundamentá-la, a investigação do inconsciente. Tá? Então, quando a gente fala assim, de entidades nosológicas ou entidades nosográficas, a gente está retornando ao campo da psiquiatria, né? Que é o campo de onde a psicanálise, historicamente, retirou esses nomes, né? Neurose, psicose, perversão, paranoia, histeria, né? Mas vai dar uma outra circunscrição. Apesar de usar o mesmo nome, vai dar um outro recorte, certo? Então, às vezes, a gente tem que separar isso, não confundir, porque o que é uma neurose obsessiva, um transtorno obsessivo compulsivo na psiquiatria não é o que é uma neurose obsessiva na psicanálise, de forma alguma, né? E para se chegar a esse diagnóstico, não é o mesmo caminho. É uma coisa importante na clínica psicanalítica, quando o paciente chega na primeira entrevista e nos diz: olhe, eu sou um TDAH, eu sou isso, né? É a pergunta do analista assim: bom, quem lhe disse isso? Né? Quem lhe disse isso? Porque vê, a pessoa já chega escondida atrás de um diagnóstico, né? E ela não só está atrás desse diagnóstico, como ela ostenta esse diagnóstico, né? Se eu estou falando da época assim, da antipsiquiatria, em que um diagnóstico ele degradava a pessoa, nós estamos numa época em que um diagnóstico ele coloca a pessoa numa uma certa posição em que ela reivindica certos direitos. Ela teria mais direitos que outras pessoas, porque justamente já tem esse diagnóstico. Então, muitas vezes o diagnóstico ele é reivindicado, ou o que se pede é que ele seja validado, reiterado, né? Porque há ganhos secundários aí, né? Então, se nos anos 60, 70, 80, o diagnóstico implicava uma perda, né? Um rótulo, hoje a posição parece que o pêndulo foi justamente para o lado oposto, né? O diagnóstico ele tranquiliza a pessoa. A pessoa começa a frequentar ambientes, grupos, comunidades, a escutar podcast, né? Para reafirmar o seu diagnóstico e para descobrir estratégias ou modos de viver próprios ou comunitários daquele grupo, né? Então se constitui um grupo e vão desenvolver, né, trocas de estratégias, né? As estratégias que se utilizam, certo? Então isso a gente tem que estar atento, porque quem é que deu o diagnóstico, em que contexto, em que situação, né? Foi um analista que deu esse diagnóstico, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, meu analista me deu o diagnóstico, mas ela está se referindo a um terapeuta, que nem psicólogo é muitas vezes, nem psiquiatra é muitas vezes, muito menos analista, né? Então, a gente tem assim, essas figuras, né? O terapeuta, o psicoterapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, o analista, eles estão muito confundidos, né? Não estão separados. Essa coisa assim, de discriminar, bom, que analista é esse que te disse esse diagnóstico, né? Então, pode ser que muitas vezes o diagnóstico foi dado pela ginecologista da mãe, né? No caso de uma mãe que se queixa de estresse para a ginecologista e ela tem série de problemas ginecológicos e a ginecologista atribui esses problemas ao estresse. E daí vai querer saber o que é que gera esse estresse e a mãe vai falar que o filho é muito agitado. Então, eventualmente, a ginecologista vai diagnosticar o menino com um diagnóstico psiquiátrico e até medicar, né? Então, quem diagnosticou? Se foi um psiquiatra, de que modo, né? Foi feita uma avaliação, que tipo de avaliação foi feito, né? Porque havia uma época assim que os psiquiatras, alguns psiquiatras, eles encaminhavam os pacientes para os psicólogos clínicos avaliarem.
né? Então, os psicólogos clínicos faziam o psicodiagnóstico. Um psicodiagnóstico, ele demorava, assim, no mínimo 10 consultas para se chegar a um laudo, a um diagnóstico, né? Então, assim como o médico encaminha para outras especialidades para fazer a avaliação, ou encaminha para laboratórios para fazer exames, antes os psiquiatras, como médicos, encaminhavam para os psicólogos para fazer uma avaliação psicodiagnóstica e se chegar a um diagnóstico psicológico, né? Para ver se o problema era psicológico ou o problema era psiquiátrico. Hoje não, né? Hoje os diagnósticos são feitos muito rapidamente, porque é uma pressa, e não se leva em consideração que esse diagnóstico aí ele tem efeitos na vida da pessoa, né? Tem efeitos na identidade da pessoa e tem efeitos na forma como a pessoa começa a se relacionar com o mundo a partir desse diagnóstico, né? Certo? Então, ah, o que o Dor vai dizer assim é que a clínica psicanalítica, apesar de assim ela estar muito próximo do modelo da clínica médica, ela é uma investigação do inconsciente, né? Não é investigação dos comportamentos, é investigação do inconsciente. E um diagnóstico, para o analista, são as balizas ou a circunscrição de entidades estáveis em um campo em constante movimento, né? Balizas que o analista utiliza para situar-se e que relacionam-se com o tempo inevitável da experiência a adquirir e com as ferramentas subjetivas. Essas balizas são balizas metapsicológicas, né? Então, metapsicológico em psicanálise sempre vai ser um ponto de vista, né? Ponto de vista da tópica, dos lugares, ponto de vista dinâmico das energias em circulação ali, né? E um ponto de vista econômico, né? Que sempre a economia é o máximo de prazer com o mínimo de esforço, né? Então, psiquicamente, a gente é econômico. Então, a elaboração, a partir do ponto de vista metapsicológico, a elaboração de um diagnóstico ou fazer um diagnóstico tem a ver com balizas suscetíveis de intervirem no quadro da condução da cura e da dinâmica que daí resulta, né? Quer dizer, fazer diagnóstico diz respeito a fazer algo, né? É um ato analítico. Dentro disso que ele chama de estruturas clínicas, né? Estão falando de uma perspectiva estrutural. Então, na perspectiva estrutural em Freud, a gente vai ter um descritivo dinâmico e econômico das principais estruturas psicopatológicas, que é o que vai ser apresentado no livro, né? Então, as principais estruturas psicopatológicas é a estrutura histérica, a estrutura obsessiva e a estrutura perversa, que são trabalhadas no livro. No livro, ele não trabalha a estrutura, entre aspas, né? Coloco entre aspas, porque há discussão. A psicose é uma estrutura ou é uma falta de estrutura, uma ausência de estrutura, então isso ele não trabalha. Então eu remeto quem está aqui ou quem está assistindo ao vídeo os vídeos que a gente fez sobre a clínica diferencial das psicoses do Contar Caligari, e ali é apresentada e discutida a estrutura psicótica, né? E esse traço fundamental na estrutura psicótica que é da deriva, né? Essa deriva e essa, digamos assim, essa frase, por que não, né? Por que não? O sujeito não consegue fazer frente ao outro, mas ele se entrega nessa deriva, ele é levado. Então, isso assim são as primeiras conversas, né, que a gente, os prolegômenos que a gente vai encontrar no livro, né? A noção de diagnóstico em psicanálise, ele vai trabalhar de uma forma mais aprofundada num outro livro dele, que é o primeiro livro importante dele, que foi publicado antes desse livro, que a gente vai retomar nos próximos seminários, que se chama Estrutura e Perversão. Então, ele tem um capítulo lá que ele se dedica especificamente. Esse Estrutura e Perversão também alguém fez o PDF e colocou online,
né? Então tá online também. Ah, então ele vai dizer o seguinte, vai trabalhar assim a questão do diagnóstico na psicopatologia, né? Então a gente tem que ter claro assim o que é a psicopatologia na psiquiatria e o que é a psicopatologia na psicanálise, né? Na psiquiatria, a psicopatologia ela vai ter como modelo a doença, né? Para a medicina, uma doença não é uma síndrome. Uma síndrome não é um sintoma, tá? Um sintoma é alguma coisa que pode remeter a muitas coisas, né? Uma síndrome vai ser um grupo de sintomas, mas não designa necessariamente uma doença. Agora, uma doença, a gente tem uma causa, a gente tem uma perspectiva, né, para onde ela vai, que é o prognóstico, e uma terapêutica, né? Agora, se a coisa não tem causa, não se tem uma perspectiva, não tem um prognóstico e não tem um tratamento, isso não é uma doença, né? O que a gente tem é uma síndrome ou é um sintoma, né? Não é uma doença. Então, a psiquiatria, seguindo o modelo da medicina, ela sempre vai tentar transformar ou elevar o sintoma e a síndrome à categoria de doença mental, né? Tornar isso uma doença mental. Porque isso não é uma doença, é uma síndrome. Isso não é uma síndrome, é um sintoma. Então, hoje a gente não tem mais doenças mentais, nem síndromes mentais, nem sintomas mentais. Nós temos transtornos mentais, né? Distúrbios mentais. Os portugueses traduziram por distúrbios mentais, né? Em inglês é disorders, né? Desordens mentais, tá? Não se consegue mais, na área psi, constituir essa categoria nosográfica de uma doença. Para a psicanálise, quando a gente vai falar de uma doença, ou a gente vai trabalhar isso literalmente, né? Quer dizer, o sujeito tem uma dor, algo lhe dói, isso está doendo, né? Uma doença. Ou ele tem um sofrimento, tem um sofrer, uma sofrência, um sofrimento, né? E a própria palavra patos, patologia, né? Para a psiquiatria é doença. A psicopatologia seria uma doença mental, né? Para a psicanálise, o patós aí retoma a origem grega, né? A origem trágica, é uma paixão, né? Então, nesse sentido, o próprio desejo é psicopatológico, né? O desejo, ele produz sofrimento, né? Porque ele é uma paixão, né? Então, o desejo não é o que traz felicidade, né? Então, a busca da psicanálise não é a busca pela felicidade, mas se trata de interrogar o desejo, isso que faz sofrer, certo? Então, para obter-se uma ideia pertinente de um caso de neurose, é preciso antes tê-lo submetido a uma análise aprofundada. Ou seja, o diagnóstico não é alguma coisa a priori, né? Não se tem o diagnóstico a priori, daí se vai atender o paciente a partir do diagnóstico. Mas desde a primeira entrevista, né, se propõe ao paciente a fala livre, né, ele entrar numa fala livre, né, porque aí assim é a diferença da clínica psicológica, da clínica psicoterapêutica ou da clínica psiquiátrica, que em geral todas trabalham com a entrevista, o método, né, é a entrevista, só a entrevista. Então, você tem as entrevistas estruturadas, as entrevistas semi-estruturadas e as entrevistas que não têm estrutura, que são as estruturas são livres. Então, a entrevista em psicanálise, ela não é estruturada, não é a investigação, não se busca algo, né? Mas se pede o que te traz aqui, né? O que te faz vir aqui, e então, né? Fale, que é diferente você estar pesquisando, procurando alguma coisa, que é a entrevista estruturada. Então, no caso da clínica médica, é uma entrevista estruturada e, além da entrevista estruturada, as balizas, né? Além da entrevista estruturada, o médico vai fazer uma investigação armada, né? Armada no sentido de vai solicitar exames,
né? Exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, por exemplo, né? Tem uma série de exames hoje, quanto mais exames o médico dispor, mais refinado e preciso vai ser o diagnóstico. No caso da psicanálise, nós não fazemos uma investigação armada, né? A psiquiatria, antes, ela utilizava na sua investigação armada o psicodiagnóstico. Os psicólogos clínicos, eles podem fazer uso de uma investigação armada, né? Fazer entrevistas estruturadas e, a partir das entrevistas estruturadas, fazerem ou encaminharem para que se faça um psicodiagnóstico para chegar a um diagnóstico. Agora, no caso da psicanálise, é a entrevista aberta, né? E a partir de um conjunto de entrevistas, e isso vai depender muito da fineza do analista, né? Você vai conseguir ir determinando do que se trata o caso. Então, não é algo de início, né? É aos poucos. Então, a primeira baliza na clínica psicanalítica é que o diagnóstico ele não é a priori, ele não está ali a priori, não está no paciente. A estrutura clínica não é um novo nome para o diagnóstico psiquiátrico, né? Estrutura clínica é algo que se constitui nas entrevistas iniciais e na relação de um analista com alguém que demanda uma análise. E é essa relação que vai determinar, vai emergir esse ou aquele diagnóstico. Então, pode acontecer de a pessoa ir num analista, um determinado analista, e a partir de um conjunto de entrevistas se constitui um diagnóstico. Em outro analista se constitui outro diagnóstico. Percebe? Porque não é algo que esteja ali desde sempre, que esteja ali a priori e que vai ser identificado por uma escuta ou por algum exame, né? Não é uma essência situada no campo da substância, né? Para compreender o caso em detalhe, é necessário estabelecer um diagnóstico para determinar a orientação do tratamento. Que aí parece o paradoxo, né? Você não tem o diagnóstico a priori, você precisa de um tempo para chegar ao diagnóstico, mas o diagnóstico é necessário para estabelecer como se vai caminhar, né? Então, assim, desde o início, o diagnóstico está presente como uma potencialidade, né? Como um devir, mas é um devir aberto, né? Porque é importante, assim, na primeira entrevista, quando um paciente diz para nós assim, olha, quando eu estava vindo para cá, eu fiquei confuso, eu entrei em estado confusional, né? Eu não sabia mais se o número era X ou se o número era Y, né? Bom, se você vai escutar isso, isso aí se trata de uma posição do sujeito em que ele está falando de uma confusão ou ele está falando de uma identificação dele com alguém do seu meio, né? Porque são posições completamente diferentes. Você saber se é um caso de psicose ou se é um caso de histeria, né? Ou a pessoa lhe diz que ela olhou no espelho e não se reconheceu, né? E se trata de um estranhamento em relação à própria imagem, de não se reconhecer, ou se trata de uma dissociação histérica. Isso não é um Poxa, diagnóstico. Diga. um comentário, né, sobre isso, de como é importante ter esse cuidado inicial, né, com as primeiras entrevistas, enquanto a gente não sabe ainda justamente qual é a estrutura, né, qual é o diagnóstico. Eu lembro, assim, de uma das grandes queixas, né, que eu já escutei na clínica, às vezes pacientes chegando, queixas em relação a outras análises, de que o analista interpretou já na primeira sessão, assim, né, fez interpretações, ou já falou muita coisa nas primeiras sessões, e aquilo causa uma angústia, né? De que às vezes é uma pressa em já interpretar ou dizer, só que a gente não sabe, né, a estrutura do paciente, se cabe aquela interpretação, se o paciente suporta, né? Então, às vezes é uma coisa, eu acho, de mostrar serviço, né?
já sim. interpretar e mostrar um saber, na verdade, eu acho que é essa posição de saber, e que pode, né, destruir uma análise em potencial ali, né, desfazer um laço que ainda nem foi formado bem ainda de transferência, né? É. Isso assim, em supervisão, né? Que psicanálise é isso assim, é uma coisa, não é uma coisa solitária, né? Que alguém faz solitariamente é sempre uma coisa que a gente está conversando com alguém, mesmo que seja um autor, né? A gente sempre tá dialogando. Então, a gente não pode, assim, a princípio, julgar, né? Porque, primeiro, assim, olha, eu fui num analista, bom, que analista? Né? Às vezes a pessoa não foi num analista, ela foi num psicólogo, foi num terapeuta, certo? Mas essa coisa de situar para a pessoa, mas e quem lhe disse isso? Por que ele disse isso? Porque uma coisa é o que supostamente esse analista disse, outra coisa é o que essa pessoa escutou, né? Então, são coisas completas, porque é isso que o Dor vai trabalhar, assim, o que que é o dizer, o que que o paciente diz e o que que está dito aí. O paciente, quando diz que um analista lhe diagnosticou, tem um dito aí junto, né? Porque às vezes a pessoa agora pode ter outro dito aí que a pessoa está reivindicando uma validação de um diagnóstico que ninguém fez, mas que ela leu num livro e quer que alguém confirme, porque aquilo angustia ela. Que acontece isso assim, você está lendo um livro e diz, mas eu tenho isso aí, né? Aí você vai, consulta com alguém e você vai perguntar para esse alguém se esse alguém valida ou não, né? Então, o que que acontece? Bom, você tá vendo um vídeo, um negócio ali e diz, olha, se você tiver uma mancha na pele, essa mancha irregular, isso aí pode ser um sinal de melanoma, né? Então, você vai procurar uma dermato já com melanoma, né? E não dormiu aquela noite porque você está com uma melanoma e deixei no dermato, o dermato diz, não, isso é uma manchinha na pele, não tem nada disso, não é melanoma. Mas a pessoa diz, não, porque a minha vizinha tem uma amiga que tem uma prima, né? E essa prima morreu de melanoma porque começou com um negócio. Então, vê a posição da pessoa. Ela vai dizer, ou quando a pessoa diz assim, não, porque um amigo meu me disse, né? A prima de um amigo meu me disse. Não é a pessoa que está dizendo. Quem está dizendo, ela está colocando na conta da prima de um amigo meu, né? Mas essa coisa do Charles, analista situar a fala, né? Diga. acho que outra questão também, nessa questão das entrevistas iniciais, que é importante a gente não esquecer, é que o tempo de cada entrevista varia conforme o paciente. Às vezes, as entrevistas Uhum. levam meses, né? A gente demora, quer dizer, a gente não define isso antes. Então, o paciente chegou, são 3 entrevistas iniciais para poder. Não, às vezes demora muito para a gente conseguir fazer essa leitura, que já vem uma coisa, né, embaralhada aí, já passou por vários profissionais, já está mexido. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado, assim, de não definir nada nas primeiras entrevistas. Porque quando o Sim. Manoni fala disso, ela fala entrevistas iniciais, ela não define que são 3, 4, 5, 6, né? Então, acho que isso é muito importante também a gente sempre levar em consideração. É. Não, e o próprio Freud, se a gente pegar o Freud como modelo, né, ele vai falar assim dessa análise de ensaio, análise de experiência, que Lacan é que chama de entrevistas iniciais, né, os Uhum. lacanianos. Mas o Freud ele vai dizer assim que na prática dele ele demorava em torno de 2 semanas, 2, 3 semanas. Agora, se a gente observar em Freud, 2, 3 semanas, Freud atendia todos os dias, né? E a gente tem uma estrutura bem diferente hoje, por questões de espaço, de tempo, de trânsito, né, de dinheiro. A pessoa vem hoje, daí ela volta daqui 15 dias, daí ela volta semana que vem, não sabe? Uma vez por semana, não é? Então, por isso pode durar um ano inteiro, porque no ano inteiro essa pessoa fez 10 entrevistas, não é? E também os tempos da análise.
pessoas dizem assim, não, porque eu me analisei durante 15 anos. Sim, mas 15 anos, a razão de quantas sessões por semana, né? Então, a pessoa se analisou 15 anos, uma sessão por semana, e nesses 15 anos aí, quantos feriados teve, quantas faltas teve, quantas viagens do analista, não é? Então, não é um tempo preciso, né? Então, assim, a formação de um analista tem que ser 350 horas de análise. Não é assim, né? A formação de um analista são 5 anos, mas quantas sessões? Então, da mesma maneira, as entrevistas, essa temporalidade aí, caso a caso, ela vai divergir. Então, eu sempre tomo como métrica, assim, Freud, para Freud, no mínimo, era 10 a 15 consultas, no mínimo. Pois é, eu Diga, também Rita. gostaria de acrescentar assim, que fazer esse diagnóstico é como trocar o pneu que está andando, não é porque fica parecendo que é uma incoerência, como é que eu preciso saber o que é para eu ter a direção da cura? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como saber o que é a priori. Ele está por vir, esse diagnóstico não vem. Eu já trabalhei com casos que eu tudo configurava para ser uma neurose histérica. E lá na frente, depois de um ano, aí configura-se uma baita psicose. Não é que assim, inicialmente não apontava para isso. Aí era uma paranoia, lá na frente que eu fui ver. Mas isso demorou um ano, porque o discurso era coerente, a pessoa trabalhava, tratava-se de uma psicóloga que trabalhava na empresa como psicóloga empresarial, tudo funcionava muito bem, assim, caminhando para a neurose. Quando lá na frente ela veio me dizer que estava desconfiada que o pai estava escovando o dente com a escova de dente dela. E ela passou a Uhum. trancar a escova, mas ela pegava a escova estava molhada. O pai tinha uma chave. Começou assim, o discurso foi se configurando de outra categoria. Então, assim, é É, necessário muito cuidado mesmo com essa questão diagnóstica, né? Eu acho que você está abordando de uma forma assim, bem legal, bem interessante, e chamando a nossa atenção para isso, que a gente tem que ter esse é. cuidado. Você vê esse exemplo que tu citas a tua prática, né? Dependendo se fosse com outro analista, talvez ela teria desistido na terceira ou quarta consulta, sessão, ou talvez com outro analista ele chegasse a esse diagnóstico depois de 5 a 10 anos, porque aí entra o tempo de formação do analista, né? Que benefícios a análise produziu nele que em um ano conseguiu fazer esse diagnóstico, ou que em 5 anos não conseguiu, o paciente foi embora antes, não é? Ou o paciente foi embora na segunda consulta porque esse suposto analista estava tão ansioso em exibir o seu saber, espantou o paciente, não é? Ou esse analista, assim, ele tem tanto tempo de escuta ali que ele tem a paciência necessária para que isso que nunca se manifestou se manifeste, não é? Porque o que acontece assim, a gente que tem um percurso, uma estrada um pouco mais comprida, né? Andou um pouco mais nessa estrada. A gente sempre tem a ideia assim de que quanto mais experiência a gente tiver, mais análise a gente tiver, mais fácil vai ser a clínica, né? Até que você chega assim numa meia idade do seu trabalho, que você vê que cada vez os casos parecem mais difíceis. Por quê? Porque os pacientes vão ficando e vão mostrando a coisa, né? Vão se abrindo as defesas, vão se mostrando o que de fato está encalacrado, embretado, né? E trazem as coisas, né? Então, esse tempo necessário, bom diagnóstico é isso. O tempo inteiro estava aqui, não é que ninguém viu isso, é que não houve o tempo necessário para isso se manifestar, né? Ou não houve paciência necessária, né? Ou disposição, ou abertura, muitas vezes, né? Então, às vezes, assim, muitos tratamentos não começam porque, bom, assim como o analista está entrevistando, está avaliando, o analista também está sendo entrevistado e avaliado. E muitas vezes ele é reprovado, o pessoal vai embora, certo? Bom, mas Charles, diga, desculpa, diga. só para acrescentar Ó, nisso que você está trazendo, né, assim, muito bom de ouvir.
me lembrou essa dimensão de como, assim, na nossa formação lacaniana, por exemplo, né, assim, a dimensão da pressa, né, da tal pressa lacaniana, pode levar, assim, a um grande equívoco, né, na maneira de compreender o que seria e como é que opera, de certa forma, essa pressa, né, nesse sentido, pode levar você a se apressar e a se equivocar totalmente. Assim, eu acho que às vezes assim, a gente tem elementos no nosso próprio campo, né, de formação que às vezes nos levam a nos precipitar, né, justamente, né, por assim, não, então eu preciso, né, enfim, me ocorreu aqui essa dimensão da pressa. É que talvez a pressa lacaniana era uma pressa de Lacan, né? Lacan era um sujeito apressado, dirigia apressado, dirigia automóvel apressado, ultrapassava pelo acostamento, né? Passar na frente de todo mundo e tal. Era uma coisa do Lacan. Talvez Lacan fosse uma pessoa extremamente estressada, certo? E que é uma qualidade, um traço dele que se imita por identificação. Não é por um benefício que você teve da sua análise que você vai repetir isso ou vai transmitir isso, né? É por uma identificação histérica, simples. Lacan fazia isso, eu vou fazer igual, não é? Então, e dá para dizer o seguinte, alguém que dirige muito bem, um Ayrton Senna, ele pode andar 350 por hora, não é? Agora, alguém está começando a aprender a dirigir e tal, é bom que vá com prudência, né? O poste pode ser que não seja tão condescendente assim. Então, eu acho que a metáfora funciona aí, né? Do Lacan na direção. Ele passava pelo acostamento, né? Catherine Milhaud conta isso, né? Ele era impaciente com os pacientes dele, mas os pacientes dele eram pacientes com a impaciência dele. A gente tem que levar em conta, assim, que talvez os nossos pacientes não sejam tão tolerantes, tão indulgentes assim conosco. É uma outra constituição transferencial, né? Porque essas figuras assim, como Lacan, né? Ele podia se permitir dizer ou fazer certas coisas porque a transferência suportava, não é? Mas, Lacan fazia isso, eu também posso fazer. Bom, é a histeria da gente. E a histeria tem um preço, certo? Geralmente, os analistas histéricos, eles não conseguem pagar o seu aluguel, não é? Porque o paciente vai embora. Não mais transferência que suporte atrasos, faltas, manejos inapropriados ou manejos apressados, né? Então, acho assim, desde o início estou sublinhando isso, né? É a estrutura transferencial, quando se fala de estrutura clínica, não é um novo nome para algo que está no paciente, que algum exame ou que uma escuta apurada vai revelar no paciente. É uma estrutura na qual o analista está incluso. Então, a formação do analista, o tempo de espera, o tempo de formação, tudo isso faz parte do pacote, né? Retomando assim o texto do Joel Dor, né? Ele tem assim a preocupação em situar que isso que ele está trazendo não é lacaniano, né? Não é exclusivamente Lacan, mas é Lacan seguindo algo que está desde o Freud de 1895, né? É alguma coisa do próprio Freud. Assim, é uma baliza da psicanálise da clínica freudiana, né? Então, Freud é o médico, Lacan é o médico. Não dá para esquecer isso. E se a gente fosse perguntar para Lacan, ele não iria responder isso, né? Lacan já está morto. Mas a gente tem que ver textos de alguém que perguntou isso para Lacan. E o que o Lacan diz ou o que o Lacan fez em ato. Então, se vocês lerem o livro do Haddad, que se analisou com o Lacan, ele era um engenheiro agrônomo que quis se tornar psicanalista e achou que se fizesse psicologia, poderia se tornar analista. E daí ele sente na análise dele os efeitos das intervenções de Lacan para que ele vá para a medicina, não é? Porque a psicologia clínica francesa, ela é uma fusão de psicanálise e psicometria, não é? Então essa fusão de psicanálise e psicometria não favoreceria uma formação psicanalítica.
Para o Lacan, provavelmente, a formação médica favoreceria mais. Né? Então, tanto Freud como Lacan têm um modelo de clínica, que é a clínica médica. Eles estão dialogando com a clínica médica, e não se trata de abandonar a clínica médica, mas se trata de superar a clínica médica. Superar quer dizer o quê? Manter e ir adiante. Né? Não é recusar, abandonar. Né? É manter, quer dizer, é alguma coisa que você tem que levar em consideração. Mas no caso da psicanálise, a psicanálise não é o oposto da medicina. A psicanálise é uma medicina que vai adiante. Né? É adiante da medicina, ou seja, é uma cura pela palavra. Não é uma cura pela cirurgia ou pelo medicamento. Né? É uma medicina que cura com a palavra. Certo? Então, isso a gente tem que sempre ter presença, né? Porque às vezes tem ganhos, né? Tem ganhos, tem benefícios que a gente não pode abrir mão da formação da gente. Quer dizer, você ter feito psiquiatria, você ter feito psicologia, tem benefícios. Essa formação beneficia certos aspectos da sua clínica. Né? Que quem não teve essa formação não teve esses benefícios. Mas essa formação também tem malefícios. Né? Porque a gente vê assim, na clínica psicanalítica, como é difícil para alguém que teve uma formação no curso de psicologia se tornar psicanalista. Né? Porque há muitos casos assim que ele continua sendo um psicólogo e dá o nome daquilo de psicanálise, mas ele não está fazendo psicanálise, ele está fazendo psicologia clínica. Né? Tem todo o raciocínio que ele aprendeu com o supervisor, com os estágios e tal, que é um raciocínio de psicologia clínica, da clínica psicológica, não da clínica psicanalítica. Então, tem que se superar isso, não tem que se abandonar. Né? Não, não se joga isso fora. Às vezes, o que eu tenho que fazer para ir um pouco adiante, que é a psicanálise. Então, o Freud, assim, desde a psicoterapia da histeria, 1895, é antes da interpretação dos sonhos, ele vai falar da ambiguidade do problema do diagnóstico na clínica psicanalítica. Que na metáfora da Rita, isso é trocar o pneu do carro andando, né? Então, ele estabeleceu um diagnóstico precoce para daí decidir como é que vai conduzir a clínica, né? E o tempo todo tendo em mente se esse diagnóstico é pertinente ou não, se esse diagnóstico está ajudando ou está atrapalhando, né? Ou está mesmo impedindo. Então, o que ele sublinha assim é que essa ambiguidade ela deve ser constante, mas ela sempre tem que ter o vetor de uma abertura, não de um fechamento. Que isso na clínica médica é o mais importante, o fechar o diagnóstico. Tem um fechamento do diagnóstico, né? Então, o médico vai precisar de uma série de recursos para chegar a um diagnóstico fechado, muito refinado, mas fechado. Agora, na clínica psicanalítica, não é esse o propósito. Né? Não é um diagnóstico fechado que vai conduzir o tratamento. Né? Ou o tratamento vai começar a partir do fechamento do diagnóstico. Não, o tratamento ele já começa no primeiro encontro de um analista e o paciente. Agora, essa ambiguidade ela vai se manter ali, né? Então, a ambiguidade, a dimensão paradoxal é específica do diagnóstico em psicanálise. Então, de novo, o Joel Dor vai voltar assim. Na perspectiva médica, um diagnóstico é um ato médico mobilizado por dois objetivos. O de observação, que é destinado a determinar a natureza de uma afecção ou uma doença a partir de uma semiologia. E o segundo, o de classificar e localizar um estado patológico no quadro de uma nosografia. Né? Então, a nosologia é o sistema de signos, né? A partir de um número de signos vai se determinar qual quadro se trata, qual entidade se trata. E a partir da identificação da entidade, do enquadramento nessa entidade, essa entidade já é conhecida. E vai para a nosografia. Né? O que é essa entidade? Né? Qual é o prognóstico, qual é a terapêutica, quais as comorbidades. Né? Então, o diagnóstico médico é sempre colocado numa dupla perspectiva. Em referência a um diagnóstico etiológico, ou seja, a causa, qual é a causa, e em referência a um diagnóstico diferencial. Né? É isso porque não é aquilo.
Então, quem teve experiência assim, na área psiquiátrica, a gente sempre tinha que dar o diagnóstico psiquiátrico do paciente, né? E a causa, a etiologia, se a causa é orgânica, não é? Ou se a causa é psicogênica. E mostrar que não é, né? Então, é um caso de epilepsia, justificar que é um caso de epilepsia e justificar por que não é um caso de histeria. Não é? Então, se você não consegue justificar que não é um caso de histeria, você ainda não tem o diagnóstico da epilepsia. Porque pode ser histeria. O fenômeno é o mesmo. Agora, vão ter coisas na epilepsia, né, que não tem na histeria. Tem coisas na histeria que não tem na epilepsia. Então, esse é o diagnóstico diferencial. Então, a partir do diagnóstico, o médico vai estabelecer qual é o prognóstico vital ou funcional da doença, né, para onde essa doença avança, né, no caso assim, de uma esquizofrenia. Qual é o prognóstico, né? Quanto mais cedo uma esquizofrenia eclode, pior é o prognóstico, porque os sucessivos surtos vão produzir danos cerebrais de 30, 40 anos, depois as comorbidades, né? Alcoolismo, obesidade, diabetes, sedentarismo, né? Então, se controlar o alcoolismo, se controlar a alimentação, se controlar isso, aquilo, o prognóstico vital vai melhorando. Agora, se não fizer nada, o prognóstico é ruim. Então, a idade tem o prognóstico, condição social, alimentação, cuidados. Tá? E a partir do prognóstico vai se levar em conta qual é o tratamento, né? Ou se tem tratamento ou não tem tratamento. Se deixa evoluir, a doença só pode evoluir, não tem como retardar o prognóstico, né? Ruim. Então, para isso, o médico ele tem um sistema de investigação que ele é multivariado, né? Ele vai utilizar múltiplos recursos. Então, por exemplo, a anamnese, vai fazer uma anamnese. Na entrevista, ele vai recolher o que são os dados comemorativos, né, da evolução da doença. Então, a anamnese médica, a investigação médica armada, que pode ser o exame direto do paciente, né, deita ali na mesa, vou te examinar, ou vai observar, ficar de pé, mandar agachar, mandar sentar, observação direta, ao escutar o coração, ao escutar os pulmões, ou encaminhar para fazer exames no laboratório, né? Então, a partir daí, ele vai ter um diagnóstico, esse diagnóstico vai ter um prognóstico, e a partir desse prognóstico, ele vai ver qual é que é a terapêutica, né? E na entrevista ele vai ver os tipos de terapia, o leque de terapêuticas que tem e o que está acesso do paciente, né? Bom, ele vai ter que ir para o SUS, o que o SUS oferece de terapêutica para isso. E bom, se ele tem condições de pagar, quais as terapêuticas de ponta que tem e qual é o custo disso, mensal. Então, as terapêuticas, elas vão estar em dependência, muitas vezes, da condição social do paciente, né? Então, no campo da clínica psicanalítica, uma determinação é impossível, né, em razão da própria estrutura do sujeito, né? Que a gente não trabalha com um indivíduo, com uma pessoa, trabalha com um sujeito. E a única técnica de investigação que o analista dispõe é a escuta. E essa escuta aí, ela está na dependência da experiência e dos benefícios de uma análise, né? Então, a grande preocupação de Lacan, né? Em Baltimore, o Lacan diz assim, que duas coisas na vida dele pautaram a vida dele, né? Que eu acho que é o fio vermelho na obra de Lacan, né? A primeira questão que ele tinha é o seguinte, é por que as coisas entre o homem e a mulher, desde o paraíso, não funcionam bem? Ele tinha essa pergunta, né? Por que o homem e a mulher não funcionam bem? Né? Então, as respostas que ele vai dando para isso, né? E a outra pergunta dele, que é importantíssima, é como é que se forma um analista? Né? Que é uma coisa importante. Como é que alguém chega a ser analista? Porque a gente tem que saber como é que alguém chega a ser analista para formar um analista e para a gente reconhecer que ali se formou um analista. Mas se a gente não sabe, né? Então,
Aí está em jogo essa questão, né? A experiência e os benefícios, isso produziu um analista, né? Bom, um material clínico fornecido pelo paciente é um material único, exclusivamente verbal. Verbal. Isso é a dimensão da palavra. E nesse material verbal, a gente tem a dimensão do dizer e do dito. O analista vai prestar atenção ao dizer, ao que o paciente disse, não ao conteúdo, não ao significado. O que o paciente disse? Ele usou a palavra escada e não usou a palavra elevador. Escada tem um significado, elevador não é isso que importa. Né? Quando o paciente diz assim, ao vir aqui, eu subi pela escada. Eu subi pela escada. Né? Ele não diz eu entrei no elevador. Então, esse dizer, né? Isso que eu falei, os malefícios da formação na psicologia. Né? Os malefícios da formação na psicologia é que nós, psicólogos, já queremos escutar o dito. O que o paciente quer dizer, não o que ele disse. Né? Mas o que a gente quer entender o que é que ele quis dizer com isso. O que isso significa. O que significa um paciente que subiu pela escada e não subiu pelo elevador? É porque ele deve ser um fóbico. Ou ele tem uma fobia, ele deve ser um fóbico. E a gente não escuta o dizer. Né? Porque esse escada não é uma palavra isolada. Essa escada é uma palavra que está numa rede semântica de significados completamente diferente da palavra elevador. Né? Se a gente escutar a palavra escada isolada e elevador isolado, fatalmente vai levar um significado que pode ser uma fobia, mas não é disso que se trata na psicanálise. Né? Psicanálise se trata das redes, né? Que isso é a estrutura, conjunto de relações ou sistema de relações nas quais aquele significante está incluído. Né? Porque uma palavra escada, ela tem uma história, uma origem, um funcionamento muito diferente da palavra elevador, né? Aliás, uma escada é muito mais antiga que um elevador. Esse espaço da palavra está saturado de mentira. Né? De mentira. Os pacientes, como dizia o Dr. House, né, mentem. E mentem sem querer, mentem sem saber, mentem por prazer, mentem porque querem e mentem porque não querem. E mentem por amor e mentem por mentira. Mentem. Né? Quando a gente começa a falar, a gente começa a se escutar falando, a gente começa a questionar se isso que a gente está dizendo, a gente acredita nisso que a gente está dizendo. Né? Porque a gente tem um sério problema, né, constitucional, que a gente não sabe diferenciar o que é da ordem do saber do que é da ordem da fé. Né? Muitas vezes a gente diz assim, eu acredito que seja assim. Né? Que é diferente você dizer, eu sei que é assim. Não, eu acredito. Então, quando a gente começa a trabalhar com pessoas que estão iniciando uma profissão, elas estão movidas pela fé. Elas acreditam, mas elas não sabem. Só que elas não sabem que não sabem. Elas acham que sabem, mas elas somente acreditam. E quando alguém que acredita diz que sabe, ele está mentindo. Né? Ou quando alguém transforma a crença no saber, ele está mentindo. Né? Como dizer o seguinte, Einstein, o homem mais sábio do século XX, ele acreditava em Deus, logo Deus existe. Né? Einstein acreditava em Deus, mas ele não sabia se Deus existe. Agora ele sabe que existem certas coisas que nós acreditamos que existem, mas ele sabe que existe. Né? Então, essa coisa que está no dizer, que vacila, que bascula, né? E tem também a coisa do parasita, do dizer, que além da mentira parasitar o dizer, é o imaginário. Né? As imagens, as metáforas. Né? Você tem uma metáfora da coisa,
Você não tem uma palavra para a coisa. Eu, eu, eu não sei o que é o amor, eu nunca amei, eu nunca perdi um amor, eu nunca fiz um luto. Agora eu tenho metáforas, poesias, né, sobre o amor, sobre o luto. Isso é da ordem do imaginário, né? E a gente sempre acha que entende, né? Quando a gente não entendeu, a gente tem uma imagem totalizante daquilo, que o imaginário é uma imagem, né? E a gente se relaciona com aquilo não com o saber ou com uma experiência tida ou com uma memória, mas com uma imagem, né? Então nós somos parasitados também pelo imaginário. E o dizer também é o espaço em que vai se desdobrar o fantasma, né? O fantasma de cada um, né? Os fantasmas de cada um, né? Porque essa forma que verbal que a pessoa diz assim, bom, no meu modo de ver, né? No meu ponto de vista, o meu modo de ver, o meu ponto de vista é o fantasma fundamental que me habita, né? Toda a minha realidade ela é ordenada por um conjunto de fantasmas que podem ser reduzidos à dimensão de um fantasma fundamental, né? Então, o dizer, a forma como eu entendo, a forma como eu verbalizo alguma coisa tem a ver com o fantasma que me organiza, né? Ah, e isso de que aquele que diz, ele geralmente não sabe o que diz, né? Não sabe o que está dizendo. Esse efeito que acontece assim, o sujeito procurar uma análise, ele falar certas coisas e ele vir na segunda sessão e ele se dá conta de que ele nunca tinha dito aquelas coisas que ele disse e que ele sempre dizia essas coisas, mas nunca tinha se escutado dizendo, né? Então, o diagnóstico é algo que se subtrai aos dados empíricos objetivamente controláveis. A fala não adiciona signos, como na semiologia, mas a fala ela vai subtraindo dos dados empíricos, né? Então, a avaliação ela é uma avaliação essencialmente subjetiva. Subjetiva no sentido de que se vai escutar a partir de onde, né? De que lugar essa pessoa está falando. Não o que ela está falando, no sentido de o que ela está tentando expressar, qual é o significado. Mas subjetivo disso que subjaz, né? A palavra subjetividade aqui é literal, né? Subjetividade não é o espaço do mundo psíquico, do mundo interno, né? Mas é aquilo que subjaz, aquilo que sustenta, né? Subjetividade, para a psicanálise, é o sujeito. A palavra sujeito não quer dizer uma atividade, mas o sujeito é esse que sustenta o dizer. Isso que está sustentando o dizer. Então, a avaliação é uma avaliação disso que sustenta o dizer. E isso que sustenta o dizer é uma posição, né? E essa posição, né, é o que está sempre em jogo, né? Porque numa análise, o que se trata é de mudanças na posição do sujeito. Então, essa avaliação, ela só se sustenta a partir do discurso do paciente. E esse discurso do paciente tem que se levar em conta que é um discurso dirigido ao analista e apoiado na escuta que o analista dá, né? A forma como o analista escuta, né? Porque o analista pode escutar e ser uma paisagem vazia, ou em que a fala do paciente cai no vazio, ou a fala do analista pode ser um semblante, ou a fala do analista pode ser um apoio à fala. Sim, é isso, continue, né? Isso apoia de uma forma diferente do que uma paisagem vazia. Então, a forma como o analista vai responder, olhar, interrogar, isso vão ser apoios. Isso faz toda a diferença, né? Porque tem analistas que os pacientes se sentem convidados a falar. E tem analistas que os pacientes reclamam e dizem assim, eu falo, parece que não tem ninguém lá, né? Não tem ninguém em casa. E o analista achando que ele é um lugar vazio e tal. Não, não é um lugar vazio.
Tem que ter alguém lá que apoie, que suporte essa fala, né? Porque senão a fala cai no vazio. Então a gente escuta assim pessoas que vêm numa primeira sessão de olha, eu já tentei fazer uma análise, mas o meu analista não dizia nada, né? Até quando ele dizia alguma coisa, ele não dizia nada, certo? Quer dizer, ele não suporta a escuta do outro, quando ele é justamente o destinatário dessa fala, né? Ah, então, quando o Dor faz esse contraponto entre a clínica médica, né, que tem que ser superada, não abandonada nem contraposta, tem que ser superada, tem que se manter para se superar. Esse é o termo alemão Aufhebung, né? Você mantém e supera, né? Eu amadureci a minha infância, eu me tornei uma criança plena e isso me permite virar um adulto, certo? Agora, eu não me tornei uma criança plena, viro um adulto capenga, né? Porque eu não superei a infância. Você tem que completar a infância para superar ela para virar adulto. Agora, quem não completou a infância, não consegue superar a infância, ele abandona a infância, recalca, né? Isso é a neurose infantil no adulto. No caso, a neurose infantil da psicanálise é a medicina, que acredita numa objetividade, que tem quanto mais dados objetivos você tiver, mais você tem a realidade, né? Agora, a psicanálise, ela não vai ficar adicionando dados, mas na fala do paciente, no dizer do paciente, é o que é que o dizer vai subtraindo, não adicionando sobre o sujeito, mas vai subtraindo. Então, operação de subtração. Então, psicanálise não é um campo de interação, de interações puramente empáticas ou de influências sugestivas. Isso tem que prestar muita atenção. Não quer dizer que não possa ser. Em certos momentos, é importante que seja. Que haja interações empáticas, né? Que haja suporte, né? Os analistas lacanianos são todos frios. Não é assim. Não existe os analistas lacanianos, não tem esse conjunto, né? Infelizmente, você entrou em contato com um analista lacaniano que ele é assim, é o estilo dele. Se você consegue fazer uma análise, sim, tudo bem, mas se não consegue, não generalize, certo? Que esse é o nosso defeito como psicólogos ou como médicos, generalizar, tentar chegar ao geral, à lei geral, né? Psicanálise é o contrário, olha, é singular, caso singular. Quando a gente diz singular, a gente está subtraindo algo do geral e do objetivo, né? Sujeito é uma operação de subtração no que essa pessoa não é igual a todo mundo, certo? No que ele não se inclui no todo, no que ele sai do todo. Isso é subtração. Agora, não quer dizer que na relação não possa haver empatia. Olha, sinto muito, tá? Você perdeu uma pessoa importante na sua vida. Eu sinto muito. Bom, isso vai prejudicar o tratamento? Vai prejudicar a análise? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso suporta. Pô, tem alguém nesse mundo que me diz sinceramente que se importa comigo. Isso é empático. Isso restabelece a nossa crença no futuro, né? Aberto, né? Que é diferente da reiteração de um trauma, ficar reiterando um trauma, né? Eu falar e ninguém está me escutando. E se supor que esse silêncio amorfo é uma escuta. Não, todo silêncio, para ser uma escuta, ele tem que ter uma forma, certo? A forma de fazer o silêncio, né? Porque senão todo o silêncio seria musical, né? O silêncio só é musical se ele é uma pausa entre dois sons. Tanto que na partitura musical tem um sinal ali para marcar que tem uma pausa, que tem um silêncio. Mas se não tem algo antes e algo depois, não tem um silêncio. Então, ele tá informado, tem uma forma, não é amorfo, tá? Bom, outra coisa assim que ele vai trazer
que é importante no diagnóstico médico é a questão da causalidade, né? Qual é a causa? Né? E que isso nos atravessa como psicólogos e como médicos, né? A gente começa a escutar o paciente e na escuta da gente a gente quer saber qual é a causa disso e imageticamente a gente tem a ideia que a causa está na infância. O que aconteceu na infância dessa criatura que explica tudo, né? Teve como é que era a tua relação com o teu pai, com a tua mãe na infância? Então, tu está repetindo hoje, na idade adulta, com o teu marido, a tua relação com o pai. Então, a causa de tu tratar assim o teu marido é a relação com o teu pai. Isso é uma escuta causalista, né? Eu falei os malefícios que a gente carrega de outras formações, né? Então, o que ele vai apontar aqui é o seguinte, que a causalidade em psicanálise é psíquica. Não é uma causalidade orgânica ou histórica, ou genética, ou traumática, né? Não, a pessoa teve um trauma na infância, ou ela, na infância ela foi negligenciada, isso é a causa, né? Então a gente ouve isso nas supervisões, assim, fantasmaticamente o fantasma da escuta é que eu tenho que encontrar a causa, se eu encontrar a causa, eu vou resolver o problema, né? Que existe uma relação entre causa e efeito, se encontrar a causa, trabalhar a causa vai trabalhar o efeito. Isso vem da ciência moderna, vem da medicina, vem de Descartes e vem da lógica formal, né? Agora, no caso da psicanálise, a causalidade psíquica ela é uma ordem completamente distinta da causalidade histórica, da causalidade biológica, da causalidade genética, né? E ela é autônoma em relação a isso. O que não quer dizer que eu não vou escutar a causalidade biológica, né? Então, a posição do analista não é uma posição de recusa, é uma posição de superar, ir adiante, não recusar, né? Porque um paciente me diz, ah, eu sou uma pessoa extremamente debilitado, cansado, fraco, sofro de depressão. Bom, se eu sou psicólogo, eu vou escutar isso como psicólogo. Bom, o problema é psicológico, é anímico e tal, o que eu posso tratar é o problema anímico. Escuta, não há alguma causalidade orgânica nisso tudo, o médico só vai escutar a causalidade orgânica e vai encaminhar exames de sangue para ver a causalidade orgânica. Mas nós, seres humanos, não somos que nem os macacos, que só sofremos pela causalidade orgânica. Nós utilizamos a causalidade orgânica para ter ganhos secundários, não é? Nós não utilizamos doenças que não são tão graves para não ir trabalhar, né? Não há pessoas hipocondríacas que vão de consultório em consultório ostentando dores e doenças para terem atenção, que elas entram numa outra ordem de funcionamento. Mas não quer dizer que não haja essa causalidade natural orgânica, né? Então, quantos casos de hipotireoidismo, hipertireoidismo são tratados como afecções psíquicas, exclusivamente, não é? Então, a nossa escuta, ela não exclui isso, ela supera isso, ela escuta isso e vamos adiante, porque a questão é o seguinte, você sofre disso, mas por que você não vai tratar isso com o médico, com o nutrólogo? Porque eu tenho medo de que isso seja câncer e que eu vá morrer como meu tio morreu, né? Então, a nossa escuta pode abrir o caminho para que esse paciente consiga enfrentar um médico, porque não é apenas ir no médico para essa pessoa, é enfrentar um fantasma de morte, é enfrentar a notícia de algo terrível ou se sustentar nesse gozo,
né? Nessa espera, nessa expectativa de que a morte venha visitá-lo, né? Principalmente entre os homens, né? Para os homens é muito mais difícil ir no médico do que para as mulheres. As mulheres estão sempre procurando médico, estão sempre se cuidando e acabam vivendo muito mais. E os homens acabam morrendo mais cedo por doenças que poderiam ter sido tratadas ou prevenidas, mas não conseguem ir, não é? Então, há esse enganchamento da causalidade psíquica, do universo psíquico, ele pode se enganchar nessa causalidade natural. Então, por isso, quando a gente a psicanálise é uma medicina, é um passo adiante da medicina, não quer dizer que ela descarta tudo, né? Inventamos uma coisa, agora a palavra vai curar tudo, né? Isso é religião, né? A cura pelo poder da palavra. É a religião, né? A palavra não cura apendicite. A palavra não cura hérnias. A palavra não cura um monte de doença, né? Agora, desbloquear uma palavra pode permitir que o sujeito situe o seu sofrimento no lugar certo, um lugar que pode ser tratado, né? Então, eu estudei com um psiquiatra ele era um psiquiatra winnicottiano, né? E uma vez ele falou sobre o uso de aparelho ortodentário, porque ele diz assim, olha, quando vocês atenderem uma criança e a criança tiver com chupeta, né, com bico, e a criança pode estar com 7, 8 anos, né? Porque ele estava falando dos objetos transicionais. Essa chupeta, esse bico, a criança ainda não conseguiu fazer a transição, né, desse mundo interno dela para esse mundo dos outros, né? Ela está agarrada na chupeta. Se você tirar essa chupeta da criança, muitas vezes é tirar a escada de alguém que está subindo no muro. Ele cai, né? Ou não consegue subir o muro. Daí alguém diz assim, tá, mas tira a chupeta da criança e aí vão deixar então. E os problemas de má formação do palato, né? A deformação. Esse psiquiatra disse o seguinte, olha, um problema ortodentário tem tratamento. Pode ser caro, mas a gente tem tratamento para corrigir a formação da dentição. Agora, uma criança que tiraram a chupeta e ela não estava pronta ainda, talvez não tenha tratamento. Ou não se encontre alguém que saiba tratar, né? Porque esse é o problema. A ciência, ela consegue formar médicos capazes, ela consegue produzir tecnologias capazes para corrigir uma deformação. Cirurgias, no caso extremo, né? Agora, como é formar um analista que consiga tratar isso, ou que reconheça isso, não é? Ou deixar, ter a paciência de esperar que, bom, a criança antes tem que se aprontar para deixar a chupeta do que isso lhe ser subtraído simplesmente, não é? Então, o, o nosso autor aqui, ele vai dizer assim que sempre tem que se considerar, levar em consideração na fala do paciente essa distância entre o dizer e o dito, manter essa distância, prestar atenção nela, né? E a dimensão potencial do diagnóstico que a gente tem. Então, o diagnóstico como uma potência. E uma coisa, para ser uma potência, ela não pode deixar de ser uma potência, ela não pode ser um ato, né? Porque no momento que uma potência se torna o ato ele anula a potência. Então, o diagnóstico, a princípio, aqui, ele é uma potência que não pode ser anulada, né? Porque toda vez que uma potência se torna um ato, isso tem consequências. Mas a consequência é de limitar os efeitos potenciais, né? Quando a gente não limita os efeitos potenciais, mantém potência para deixar todos os efeitos possíveis no horizonte. Então, vou fazer o seguinte, a gente tem muita coisa aqui ainda para hoje que eu planejei, mas eu estou vendo que o tempo está longe. Eu vou encerrar aqui hoje e a gente vai continuar no próximo encontro e nos próximos encontros. Quem assistiu isso aqui, quem está aqui junto, isso aqui é demorado, porque isso aqui é o campo, assim, dos prolegômenos, né? É como construir um prédio.
né? Você começa a fazer o fundamento, fundamento, e é um ano e o prédio não sai do chão, né? Daí a pouco o prédio começa a aparecer e sobe rápido. Então, um prédio, para se sustentar, ele precisa de uma base consistente, né? Então, essa perspectiva, assim, na psicanálise, a gente sempre voltar para os fundamentos, né? Que daí a gente não precisa passar o resto da vida estudando. Se a gente tem os fundamentos, a gente começa a aprender por si, né? Ou com a experiência, né? Então a gente tem que estar tentando encontrar e nunca se encontra, né? Agora, se tem os fundamentos, então o Joel Dor, ele tem todo um trabalho assim, de fundamentação, muito bem feito, que a gente vai trabalhar aqui, daqui a pouco, quando a gente entrar ali nas estruturas clínicas propriamente ditas, vocês vão entender rapidinho o que são os nostálgicos do ser e os militantes do ter, né? E é muito fácil isso abrir a escuta daí, tá bem? Então, encerro por aqui, a gente se encontra de novo no próximo encontro. Bom dia. Obrigado, hein, Charles? Maravilha. Obrigada, Charles, foi Tchau, ótimo. tchau, valeu. Vamos só passar a data do próximo encontro, que vai ser em outubro. Qual ficou a data mesmo? Alguém lembra? 26. 26. Sábado, 26 de 26 de outubro. outubro, a gente continua, então, com essa referência do Joel Dó. Vamos passar de novo o link no grupão do livro, para quem ainda não baixou, né? E é isso. Bom final de semana para todo mundo. Tá. Obrigada pela Tchau para presença. vocês aí. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau.